Júlio falou, meu filho? Ah, boa tarde, bom início de noite para todos e todas. Que bom que estamos aqui novamente para fazer essa etapa de encerramento dessa nossa formação, né? Hoje, como havíamos dito no encontro passado, nós vamos fazer uma avaliação, né, do que é que vocês acharam do curso, vocês tirarem dúvidas, trazerem perguntas. Eu vou mostrar para vocês o que é que saiu como resultado daqueles que já concluíram a pesquisa de avaliação, já sinalizando para a gente onde melhorar. E, na sequência, eu vou trazer 3 experiências bem rápidas de como a gente dinamiza as aulas síncronas, porque aí vai ficar esse gancho para que a Socorro traga também outros exemplos de experiências e recursos que ela utilize, que outros professores, colegas nossos utilizamos aqui na UESB, tá? Então, esse é o overview do planejamento desse encontro. Então, esse ambiente ele foi pensado para ser um curso MOOC autoinstrucional, especialmente para novos professores e tutores, né, no modelo de tutoria, que vão chegando na UESB. Até para poder não ficar tão repetitivo para quem faz essa formação, ficar sempre repetindo tudo. Qual é a filosofia da EAD na UESB, como é que a gente trabalha, quais são os nossos instrumentos de trabalho, nossos templates. Então, o primeiro contato sendo passar por este curso autoinstrucional, quando os tutores chegarem para a Madalena e quando os professores já chegarem para conversar com o Socorro e as coordenações, já vão ter passado por um entendimento inicial de como é que funciona a EAD na UESB. Tá? Então, por isso, esses 5 ambientes propostos. O ambientar para que se faça um levantamento do perfil, e também as pessoas editem seu perfil já conhecendo um pouco da plataforma, contextualizar para a gente saber o que é que as pessoas trazem na bagagem, elas chegam com que entendimento sobre como planejar e organizar a docência em educação à distância. No aprender e refletir, vai ter aí a curadoria de materiais, que nesse momento é muito simples, porque essa é a primeira versão. A ideia é que Socorro, sua equipe, todo mundo vá ampliando e melhorando cada vez mais esse espaço, tá? O interagir, que é onde a gente tem atividades diferenciadas, mas todas elas pensando no que vai acontecer na prática do docente e também com recursos diferentes do Moodle para que a pessoa possa, né, experimentar e que recursos o AVA da UAB tem, e, por fim, o avaliar, onde automaticamente, depois de avaliar todo esse passo do curso, a pessoa também libera aí automaticamente o seu certificado, tá? E aí, antes de passar a palavra para vocês, porque hoje a ideia é um pouco mais escutar de vocês, o que vocês acharam, eu vou aqui compartilhar a parte final, que é, até agora, quem já respondeu, né, a atividade. Lembrando que, gente, o questionário avaliativo, ele está com várias restrições. É preciso fazer tudo isso, é preciso ter acessado o fórum do caso do plano da disciplina, o booklet, o livro hipertextual, né, ter escutado o podcast, o material para as aulas, e ter feito as atividades 1, 2, 3 e 4. Só depois que todo mundo passa por tudo isso, libera o questionário. Uma vez que responde o questionário, libera a pesquisa de avaliação, que, por sua vez, libera a declaração de conclusão. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente, porque a ideia hoje é fazer essa avaliação, né, e daí vocês também tirarem dúvidas, da análise como é que está até agora. 12 pessoas que concluíram responderam a pesquisa de satisfação. Tá? Então, nessa amostra, é uma amostra pequena ainda, mas aí é uma amostra até o momento, eu vou mostrar de maneira geral. Sobre a qualidade do material, a maioria achou excelente, algumas pessoas acharam bons materiais. Então, acho que faz sentido. A gente está começando agora, não podia trazer coisas, né, os materiais da UFBA, e a UESB vai estar nessa fase de produção, de curadoria, de trazer depois alguns outros materiais para complementar. A ideia não é encher de conteúdo também, né? Mas fazer aí seleções mais adequadas àquilo que se pretende como objetivo dessa formação. A segunda pergunta é sobre a qualidade das atividades propostas. A avaliação foi melhor, né? Apenas uma pessoa achou boa e a maioria achou que as atividades estão excelentes, embora sejam atividades que deem trabalho, né? E aí eu vou fazer um parêntese sobre elas,
que nem todas são autocorrigidas, né? Vocês vão fazer atividade e vão postar. Mas não significa que ninguém vai dar feedback, muito pelo contrário, o Socorro vai pegar, e a coordenação do curso também, dessas produções de vocês, da atividade do planejamento e outras mais, para dar, sim, o feedback, porque, na verdade, é um material que vocês já vão utilizar na prática, né? De quem for entrando. Então, mesmo as que não são autoinstrucionais, embora o curso seja, haverá um feedback nesse encontro, né, após ter sido feito esse curso autoinstrucional. A qualidade da organização do ambiente virtual, aqui é interessante, que chama a atenção da gente. Pela primeira vez, nós temos, né, um regular. Uma pessoa colocou regular, 3 colocou boa, a maioria achou excelente, mas vale a pena entender o que não está tão bom nessa navegação? Será que precisa de mais uma explicação inicial para entender o funcionamento, a dinâmica do curso? Como é que é isso? Então, esse é um feedback importante, porque a navegabilidade realmente interfere. Sobre a qualidade dos conteúdos, também a avaliação foi muito boa, né? 2 pessoas colocaram bons, mas a maioria respondeu que a qualidade dos conteúdos está uma qualidade excelente. Sobre a qualidade, aí já vem uma autoavaliação, qualidade da minha organização e disponibilidade para o curso. Então, as pessoas foram muito sinceras, né? Colocaram médio, sinto que teria que ter uma disponibilidade maior para me sair melhor. As pessoas colocaram boa e algumas pessoas colocaram excelente. Então, isso é importante, né? Na hora que a gente avalia um ambiente em todos esses aspectos, a gente também tem que avaliar se a gente está com esse tempo todo, com essa disponibilidade toda para poder estar no AVA. Sobre os objetivos de aprendizagem atingido, bom e excelente. Embora a maioria tenha colocado excelente, a gente precisa ter essa escuta. Foi o que é apenas bom, né? O objetivo que a gente imaginava, será que não casou com o de vocês? Porque há um objetivo de ensino e há um objetivo de aprendizagem. Olha, pode ser que o de vocês de ensino tenha sido atingido, mas a minha expectativa talvez fosse um pouco outra. Então, embora a gente não vá conseguir atender as expectativas individuais de todas as pessoas, porque obviamente teremos que ter um curso para cada um, mas é importante ver, quem sabe, né, o que precisa melhorar, melhore para todos. E aí a última, que é a questão aberta, né? Estava dando uma olhada, e até o momento, assim, mais pontos positivos, né, nas avaliações. O curso oferece um contato com a estrutura do Moodle, por ser utilizado nas aulas EAD de curso de especialização, mas só senti falta de mais detalhamento acerca dos recursos a serem utilizados nas aulas síncronas. Sugiro exemplos de interface com vídeos explicativos. Tá vendo aí, Socorro? Aquilo que você já tinha dito, né, que ia fazer, preparar. Essa aula de hoje, por exemplo, vai ser um material que vai ficar editado e gravado, que é sobre esse tema, sobre aulas síncronas mais dinâmicas, mais interativas, e é verdade, a gente não tem esse material ainda, mas, já está a caminho. E aí, outras pessoas colocaram aqui, né, gostei das ferramentas, a aula agora foi interessante, não tenho nenhuma sugestão, o curso atendeu, o curso foi bom. Aqui, o curso é muito bom, todavia encontrei alguns percalços técnicos no fórum livre e no questionário, que foram resolvidos à medida que fui sinalizando. Pronto, aí é importante depois saber se esses percalços técnicos têm a ver com fora do desenho do curso, ou se tinha a ver com tecnologia mesmo, internet que caía, o computador, ou o celular, ou o recurso, né, que foi utilizado, enfim, para a gente poder também ajudar nessa resolução. Adorei, aprendi muita coisa, encerro agradecendo, parabéns pela produção, bem organizado, o curso conseguiu sistematizar de maneira boa, serem prestados, que irão com certeza ser aproveitados. A colheita de material também é bom, por si só nos apresenta possibilidade. Como sugestão, aqui é a parte que a gente gosta, deixo apenas proposta de incluir materiais com aulas síncronas tutoriais para o Padlet e, se possível, tutoriais em vídeo explicando a proposta. Pronto. Isso aí, Socorro já tinha falado mesmo, que a gente vai deixar isso aí. Eu vou ensinar hoje um monte de coisa. Hoje já vamos ter muitas coisas. Bom, então é uma pequena amostra, mas aí é importante, por exemplo, vocês verem que ele não identifica quem foi que escreveu, tá vendo?
A gente configurou para ele não identificar. Esse aqui também, veja que tudo que a gente faz acaba sendo também um aprendizado. Esses itens que estão aqui, eu fiz algumas adaptações para o ESB, mas essas perguntas, esse recurso, ele é um recurso que foi aprovado pela CPA da UFBA, com base em elementos que estão na avaliação do INEP de cursos, e todas as disciplinas de todos os cursos têm que ter esse instrumento. É o mesmo instrumento que os estudantes respondem ali no final. Né? Então, isso já é padrão, foi aprovado pela CPA, a gente nem muda. Mas aí é interessante que, independente disso, eu, por exemplo, no meu presencial, quando eu uso a sala ambiente, eu uso esse recurso. No final, eu peço a eles que deem um feedback, eu mostro que ele sai anônimo, enfim, porque às vezes o estudante acha que, né, que a gente pode fazer alguma coisa, bobagem, isso, mas enfim. Então, inclusive, não deixa de ser um recurso de pesquisa que vocês podem utilizar também em suas aulas, tá? Então, antes de passar para os slides que eu trouxe, para falar um pouco, né, sobre essa experiência das aulas síncronas mediadas aqui que a gente tem aqui na UFBA, a gente não usa o Google Meet, né? Assim, não como a plataforma institucional. Claro que os professores têm liberdade, alguns preferem mesmo o Google Meet. A institucional é o Big Blue Button da RNP. Aí eu vou trazer o que a gente faz e mostrar, assim, de alguma maneira pode ser adaptada para o Google Meet. Aí depois, se a Socorro complementa. Mas, na verdade, assim, a gente queria ouvir de vocês dúvidas, dificuldades, sugestões com relação ao curso. Dar esse tempinho de escuta. Gidevaldo levantou a mão, pode falar. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma sugestão, onde tem aquele questionário que para fazer o perfil, tem uma questão lá sobre acesso à internet pública. As opções que tem lá, elas cobrem a maioria dos usos, mas, por exemplo, eu nunca usei e evito usar o máximo possível por uma questão de segurança. Mas não tem a opção de nunca usar. De nunca usou, nunca usar ou não usa. Então, eu fiz um comentário, inclusive, num campo que tem para escrever a resposta. Eu marquei a opção que tem lá, eventualmente, ou, sei lá, a única que se aproximaria do nunca, me fiz um comentário na questão seguinte, que tem um campo para poder escrever, né? Aí eu fiz essa observação. Mas é a única observação que eu tenho para falar no perfil. Com relação à distribuição, eu adorei a forma como foi organizado esses módulos, né? Inclusive os nomes que foram dados, porque segue de forma muito coerente, inclusive com o planejamento que a gente pode fazer, né? Com relação à ambientação, contextualização de todo o conteúdo que a gente pode fazer, o momento em que pode ser dividido em aprender, refletir e interagir, né, que são 2 módulos diferentes, mas abarca um conjunto de atividades, e a finalização disso, que é a avaliação. Gostei muito dessa forma. Agora, uma coisa que eu percebi a partir das atividades, respostas, na verdade, das atividades dos colegas, é que a forma como foi organizado, ela contempla uma parte de quem acessou. Quem não tem experiência nenhuma, eu acho que ainda ficou a desejar em alguns aspectos, em termos de clareza, de instrução. Porque as respostas, e aí vendo da experiência, a partir da experiência, né? Talvez faltou mais alguma coisa para que quem respondesse a contento, de acordo com a orientação que estava. Então, acho que faltou clareza em algum aspecto, mas para quem não tinha experiência. Para quem já tinha alguma experiência, estava tudo muito bem descrito, porque já sabia de antemão algumas coisas. Né? Essa é a minha percepção. Sei. Gidevaldo, você não concluiu ainda não, né, o curso? Já. Ah, já, pronto. Mas, de qualquer forma, depois, se você puder nos sinalizar, assim, só
onde que poderia ser melhor, porque essa é uma questão fundamental da comunicação. E eu acho que a gente tem que priorizar quem tem menos experiência mesmo, né? Sim. Então, até porque ele foi pensado para quem está chegando. As pessoas não chegam zeradas, porque o próprio edital de seleção já pede alguma experiência Sim, sim. em AD. Mas são experiências muito difusas, né? E a experiência nesse mundo da UESB, né, a pessoa não tem de qualquer forma. Então, eu acho muito pertinente o que você está colocando. Por mais que a gente pense que está sendo bem explícito, bem entendido, é sempre para a gente, né? A gente precisa assim, o... até porque a gente não consegue retornar ao ponto em que a gente não conhecia, né? Justamente porque a gente já está com experiência. Exato. Então, poder ter esse feedback de dizer assim, não basta a gente dizer e tem que explicar o que disse. Assim, Exato. né? Eu achei bacana que na hora de falar assim, ó, crie um tópico de um fórum da sua disciplina. Aí vocês colocaram os itens que devem constar, tipo, um resumo, o que é que tem que ter? Uma contextualização do problema, explicar qual é o problema, qual é o objetivo, a metodologia, resultados parciais que encontrou. Vocês colocaram os itens lá que devem constar num tópico de fórum, para que quem vai responder entenda o que você está querendo desse cursista. Mas, apesar disso, eu observei respostas que não atendiam todo o critério. Então, é a questão de clareza mesmo. Vocês foram bem objetivos na exposição, mas não sei se foi... Se foi efetivo. Efetivo para alcançar esse objetivo. Né? Exatamente. Efetivo para alcançar esse objetivo. Sim. Agora, se você me perguntar como é que vai fazer isso, eu não sei, entendeu? Não tem receita de bolo, não. A gente vai testando aqui e dali. E talvez, aí eu vou botar talvez, uma parte disso tem a ver com o perfil da própria pessoa. Às vezes, naquele dia, a pessoa disse assim, vou fazer isso aqui rápido para cumprir tabela, eu já tenho aqui um modelo. Você quer ver uma outra coisa que gera muito debate? Que talvez tenha a ver com o que você está dizendo? A gente acha que a nossa experiência, às vezes, já é suficiente. E aí, como eu abri um tópico do fórum e deu certo, e né, ficou muito legal, eu aí já faço da forma como eu costumo fazer, como minha experiência costuma dizer. E na EAD, isso às vezes a gente corre um perigo, porque a gente pode começar a improvisar as coisas e depois não vai dando certo. Então, a gente começa com muito cuidado, lendo com muita calma tudo que está sendo dito, seguindo o passo a passo que está sendo colocado, mas depois de um certo tempo, a gente já acha que já tem, né? Uma boa experiência. Uma coisa que talvez tenha ajudado, por exemplo, essa lacuna, é o fato de que a gente vai colocar o tópico, mas a gente vai comentar, por exemplo, no encontro síncrono. Então, essa comunicação no encontro síncrono, ela preenche a lacuna que o que está lá escrito apenas para leitura deixou. Então, a gente faz essa complementaridade sem perceber que está fazendo a complementaridade. E deixar só o tópico para leitura não é suficiente, né, para comunicar tudo que a gente quer. Sim. E é nessas horas que, às vezes, também um recurso de áudio em paralelo, não para repetir o que está sendo dito, não como um áudio leitor, mas para complementar e para você dizer, né, assim, num bate-papo, como a gente está fazendo aqui, também colabora. A gente começou a fazer isso, mas pensando nos nossos alunos PCDs. E depois a gente descobriu que os alunos ditos típicos, normais, eles aproveitavam muito das audiodescrições das atividades. Né? Eles gostavam muito, assim, quando eu li, eu entendi, mas depois que eu ouvi o áudio explicando como era para fazer, eu acho que isso esclareceu um pouco mais. Mas o que acontece? Dá um trabalho danado, né? Você ter que, além de elaborar a escrita da atividade, ter que gravar um áudio para elas. Mas se a gente estivesse no melhor dos mundos, né, com tempo suficiente, ganhando bolsa suficiente para essa produção toda, eu acho que daria tempo. Mas não
cotidiano nem sempre a gente consegue. Mas é isso, viu? Eu acho muito bom e eu vou fazer essa alteração, é uma alteração mais simples, imediata, eu vou fazer lá no perfil, tá? Sobre a opção de não uso redes abertas. Valeu. Quem mais? Mais alguém? Bom, então eu já vou aqui para... O curso continua, vocês vão ter tempo, né, de fazer essa avaliação também ainda. Eu vou parar essa apresentação e vou colocar aqui os meus slides, breves slides, porque hoje eu vou aprender muito aqui. Ai, Omara, boa noite, tudo bom? Ô, fofinha sumida! Chegou? Cheguei. E Que aí, meu bom. bem? Bom estar aqui com vocês também. Ótimo. Que ótimo. É outra que também tem muita experiência para contar para a gente. Então, gente, é sobre atividades síncronas mediadas, dinâmicas, interativas, usando aí Zoom, Google Meet, Big Blue Button, usando as plataformas, né, que vocês usam. Como eu falei, a plataforma institucional da UFBA, o Big Blue Button, ela já está integrada no Moodle. Eu até vi que este Moodle da UESB tem o Big Blue Button, o botão para inserir, mas ele não está completamente integrado. Mas porque a gente sabe que o Google Meet tem sido a escolha, né? A preferência de vocês para fazer as aulas. Então, eu não tenho essa experiência com o Google Meet. Eu vou falar um pouco da experiência da UFBA e de alguma coisa que a gente pode adaptar para a plataforma de vocês do Google Meet. Antes, só dizer o seguinte: o ponto central mais importante é que, para que essas aulas síncronas mediadas sejam bem dinâmicas, bem organizadas e funcionem, elas exigem planejamento prévio. Eu acho que só depois de muito tempo de experiência é que a gente pode, assim, na hora, improvisar e, em cima da hora, pegar um recurso externo, um Kahoot, um quiz, um WordWall, um Padlet, e aí botar na... Porque a gente já tem, pela experiência, né, a rapidez dos caminhos de como fazer e colocar. Então, eu acho que é preciso muito tempo para que a gente possa improvisar uma aula síncrona que não seja só palestra, que não seja só apresentação e debate. É preciso um planejamento prévio. Então, a gente precisa ter esse tempo e essa disponibilidade. E é por isso que, por exemplo, é muito difícil que todas as nossas aulas sejam dinâmicas, interativas e tal. Né? A gente, às vezes, não dá conta de, se eu tenho, sei lá, 8, 10 aulas durante o semestre síncronas, de ter dinâmicas diferentes e prontas e preparadas para 8 dessas aulas, todas elas. Mas também a gente não precisa ficar todas elas apenas na fala e na discussão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Pelo menos planejar previamente. Eu sou daquelas que preciso, porque se eu não me planejo previamente, daqui que eu me perca e me encontre durante a aula, você já perdeu o time com as pessoas, da atenção, né? Dali do engajamento da galera já vai embora. Então, 3 coisas, tem muita coisa sobre isso, sobre esse planejamento prévio, mas eu vou trazer 3 elementos que, para mim, são, assim, essenciais. Tem outros, mas são 3. Primeiro, olha aí, tem tudo a ver com o que Gidevaldo falou. A clareza, a comunicação do que vai ser feito. Precisa ser clara e objetiva e usar uma linguagem bastante acessível e recursos visuais. Então, assim, na hora que você for começar a fazer a atividade interativa, faz uma pausa, informa que vai fazer atividade, pede que prestem muita atenção e segue uma sequência bastante clara e explicativa do que vai ser. E eu preciso ensaiar antes, porque minha mente é muito barulhenta e às vezes eu vou embolando as informações. E aí eu percebo que, assim, a dinâmica vai ser assim, o primeiro passo vai ser esse, depois vai ser isso. Porque senão dá muita confusão. Então, a clareza na hora de orientar como é que vai ser feita a atividade. Segundo ponto é a questão da gestão do tempo. Então, nem todas as dinâmicas servem para qualquer conteúdo que você vai trabalhar e para o tempo da aula que você tem. Então, é bom planejar antes, por quê? Porque eu sei, olha, esta aula, a prioridade vai ser a atividade.
O que sobrar de tempo eu deixo para a minha explanação. Comigo, normalmente dá errado quando eu quero colocar a explanação primeiro e a discussão, para depois começar a fazer atividade. Porque, invariavelmente, minha má gestão do tempo faz com que eu deixe pouco tempo para fazer atividade. E aí o negócio fica corrido, porque para perto de acabar a aula, as pessoas não têm tanto tempo, eu também, e aí dá errado. Então, quando eu planejo, eu digo, eu vou começar com a dinâmica, porque aí eu faço, é mais fácil a flexibilização disso. Até porque tem algumas aulas com dinâmicas, com jogos, com materiais, que você não sabe exatamente quanto tempo, de fato, você vai precisar, você estima esse tempo. Mas depende da turma. Tem turma que, assim, fez rápido, pronto, deu certo. Mas outras precisam de mais um tempo para maturar, é um pouco mais devagar, daqui que acesse o link, às vezes o link dá um erro. Então, para não ficar muito preocupado e não ficar estressado com a questão da gestão do tempo, eu sempre procuro priorizar a dinâmica e a atividade nesse dia, para que ela aconteça direitinho, bem feita. Eu ponho na minha cabeça, essa aula, a prioridade não é minha exposição, não é minha explanação, e eu deixo essa parte para depois. Mas é óbvio que vocês podem fazer da forma que desejarem, né? Desde que a gente faça uma boa gestão do tempo. Porque senão os próprios alunos vão dizer, lá vem aquela atividade que não vai dar certo, que deu uma confusão, que nem todo mundo se perdeu, e no final gastou-se um tempo da aula e não teve uma boa produção. E, por fim, a organização. Esse planejamento que a gente está falando é selecionar o material que você vai usar, se você vai usar, se tem perguntas, elaborar essas perguntas mediadoras com antecedência, abrir com antecedência a página dos recursos externos, né? Se é um Kahoot, se é um Padlet, seja o que for, eu já deixo ela ali aberta já, para só fazer o compartilhamento na hora que precisar. Antes de começar, eu já deixo tudo arrumadinho e ter um plano B. Né? Ter um plano B. Ó, não deu certo, o Kahoot está fora do ar, ou não sei o que, a internet caiu, sei lá o quê. Pronto, eu tenho aqui, né, meu plano B da minha aula na sequência. Olha, gente, hoje a atividade não está dando certo. Outro dia a gente faz esse jogo, outro dia a gente faz essa atividade. Vamos voltar para isso aqui. Então, se a gente parte desses princípios aqui, a probabilidade da aula ser um sucesso, de atingir objetivos diferentes do que só a escuta, só a aprendizagem a partir da escuta e do diálogo, o resultado, ele realmente é muito bom. Você, professora, sai feliz, sai contente, porque não está fazendo mais do mesmo, né? E os estudantes também se sentem mais motivados a vir para a sua aula, porque sabem que não é aquela aula que toda a aula é a mesma coisa, né? Então, é isso. Não precisam ser todas, né? Ou nenhuma. A gente vai buscando aí o equilíbrio, tá? Bom, aí diante disso, qual é a experiência? Eu vou trazer 3 experiências que a gente faz lá. A primeira se chama análise imagética. O recurso que a gente usa lá é as salas paralelas. Eu já percebi que aqui, neste meeting, no perfil que eu estou, eu não sei se vocês, com esse perfil, vão encontrar. No canto direito inferior, do lado do bate-papo, do ladinho do bate-papo, tem 9 bolinhas, um quadrado com 9 bolinhas. E quando eu clico nele, aparece a seguinte opção: salas temáticas, dividir a reunião em grupos. Então, eu suponho, estou dizendo que suponho porque eu não costumo trabalhar com isso, que isso aqui seja o equivalente ao que lá na RNP que a gente usa, a gente chama de salas paralelas. É quando você pode criar automaticamente aqui dentro salas e dividir as pessoas em grupos para elas fazerem uma atividade. Você marca um timer, dá um tempo. Quando esse tempo acaba, as salas automaticamente se desfazem e todo mundo já está aqui de novo ao mesmo tempo. Não me pergunte que mistério é esse, mas a RNP faz, e eu acho que aqui também, Omara. Nas salas temáticas, você divide a turma em grupos menores. Isso, então. Então, tá certo, Omara, é exatamente isso. Então, essa experiência é bacana. A primeira vez que eu fiz, só na versão paga. Certo. Então, é por isso que lá na RNP a gente tem, porque a institucional é paga.
Então, essa aqui tem porque é paga, certo? Quem não tem a versão paga, eu acredito que consiga criar instantaneamente as salas em paralelo, copia o link e põe aqui no chat, dividindo os grupos. Olha, todo mundo com letra A, B e C vai para o grupo 1, todo mundo de D vai para esse link aqui. Aí você vai pondo os links, porque você já criou. Aí, como eu falei, você pode criar as salas do Meet antes, né? Logo na entrada da atividade. Bom, e aí como é que funciona essa dinâmica? Deixa eu ver, eu tenho a versão paga para utilizar essas funcionalidades nas minhas turmas aí, a Mara tem. Pois é, como é que funciona essa dinâmica da análise imagética? Eu acho ela um pouco mais simples para fazer atividades. O tema de hoje, por exemplo, é o conceito de tecnologias, ou sobre tecnologias. Eu escolho uma imagem que tem a ver com o tema da aula e trago ela como uma provocação. Peço para que os cursistas façam um print da tela, se tiverem com CPU ou notebook, ou que tirem foto com o aparelho celular para guardar a imagem. E aí, o que eles têm? Aí eu dou o comando. Vocês vão para as salas, e lá nas salas vocês vão ter 15 minutos para discutir sobre essa imagem. O que ela nos diz sobre o conceito de tecnologia? Qual é a relação da tecnologia com o homem? Sei lá, aí vem a pergunta que você quer fazer. Passados 15 minutos, eles retornam, e aí você pede que uma pessoa, um membro de cada grupo, diga quais foram os argumentos que o grupo lá discutiu e ele anotou. Uma pessoa fica responsável por isso, certo? E no fim do tempo, eles voltam. Depois que cada membro de cada grupo traz aí os argumentos, as falas das pessoas, faz-se, então, a discussão aí no grupão. Essa, por exemplo, é uma imagem que dá pano para manga. Eu tenho várias na internet, né? E abre-se bastante discussão. E aí, depois, vem a aula sobre tecnologias, o uso das tecnologias, a nossa relação homem-máquina e por aí vai. Então, as salas paralelas é para dar um tempo para que eles possam, os grupos, conversarem, anotarem, trazerem os argumentos. Isso vocês podem adaptar, enfim, diversas outras formas, tá? A terceira opção é 2 verdades e uma mentira. É uma forma de quiz, né? Eu acho que Socorro vai trazer também, talvez, os quiz, né? Como fazer. Uma forma de quiz é 2 verdades e uma mentira. Aí a gente usa o recurso enquete, que é um recurso que já vem dentro da sala da RNP. E aqui, agora eu já sei, Amara, quem tem a versão paga, nessas bolinhas, tem também enquete. Tá aqui, ó, enquetes. Você pode conferir rapidamente a opinião do seu público, e aí você cria a enquete e faz. Né? Eu não estou fazendo porque eu não tenho permissão, mas eu já vi que, como essa é uma sala paga, ela tem também a enquete, certo? Bom, e aí, como é essa aqui? Ela é assim, ao invés de você ter uma alternativa e perguntar se é verdadeiro ou falso, né? Ou uma pergunta com 2 opções, A ou B, você traz sobre a temática 2 afirmativas que são verdadeiras e uma afirmativa que é falsa, mas coloca as 3 para que as pessoas descubram qual é a mentira e quais são as 2 verdades sobre aquele tema. Essa é uma dinâmica que acontece às vezes do ponto de vista pessoal e tal, mas você pode fazer com um determinado conteúdo. Então, eu posso trazer 3 afirmativas sobre tecnologia, 2 são verdadeiras e uma é falsa. E eles precisam descobrir quais são. Mas você traz como para iniciar a atividade. Depois, você pede que os cursistas elaborem uma sobre a temática, 2 mentiras e uma verdade. E eles mandam para você no privado. Eu não sei, aqui no bate-papo, eu estou vendo o bate-papo coletivo, que todo mundo está entrando, está dando um bom dia, boa tarde. Mas, por exemplo, aqui eu não consigo mandar uma mensagem para Elisângela, né? Ou eu consigo, não sei. No da RNP, não consegue, né, Omar? Certo. Lá no da RNP tem esse bate-papo, e se do lado do nome de cada pessoa, se você quiser conversar com ela no privado, você consegue. E aí lá a gente pede que eles elaborem no privado. E aí você vai escolhendo, né, algumas e vai disponibilizando para a galera. Esse aqui foi Júlio que elaborou 2 verdades e uma mentira. Vamos ver quem descobre qual é a mentira? Aí, tá, depois que a gente dá o resultado, as pessoas votam na enquete e a gente discute. Aí agora eu vou mostrar a de Cleusiane,
Cleusiane botou isso aqui. Vamos ver quem descobre quais são as duas verdades e qual é a mentira. E aí o pessoal vota lá, responde, depois Cleusiane vem e dá o resultado. Então, não significa que só você elabora os cursinhos também. Dá tempo de fazer o de todo mundo? Não. Aí você avisa, olha, hoje a gente vai pegar aqui algumas, os primeiros que forem fazendo. Pelo menos aí você traz uma forma de discutir, né, essas teorias, né, e essas ideias. Então, vai disponibilizando as perguntas que os colegas elaboraram. A terceira e última, eu já vou passar aqui para Socorro, é o mapa coletivo. O mapa coletivo. Que aí a gente usa lá o Blackboard, é o nome. Aqui eu acho que é o Jamboard, né? Não vi dentro do Meeting se tem dentro do Meeting esse recurso, mas dentro do Google Classroom tem. Então, vocês podem usar o Jamboard, cria as salas do Jamboard e compartilha. Ô, Mara, eu acho que foi desativado o Jambu. Foi? Foi desativado. Foi, Lanara, mas tem o Padlet lançou o Sandbox, que é exatamente a mesma coisa do Jamboard. Então, assim, a gente consegue com o Padlet fazer aquela mesma, né, a mesma dinâmica. A mesma coisa. Que pena que desativou. Eu achei que ainda tivesse. Em outubro do ano passado, já tem quase um ano que eles desativaram, Lanara. Você vê como eu não mexo com o Google Meet, né? Lanara, mas assim, a título de informação até positiva também, nós já estamos terminando a configuração da RNP e a plataforma CAF para que seja disponibilizada para toda a UESB também, viu? Então, a gente vai passar a usar a RNP, está tudo já... Toda a vida a gente utilizou a Rede Nacional de Pesquisa para transmissão de dados, mas Sim. É por conta de a RNP, ela tem a parceria com o Ministério da Educação e da Saúde, e as estaduais, para usar, é mais burocrática. Acho que todas as federais hoje utilizam, mas quando chega nas estaduais, tem que firmar convênio e tal. A gente já usa, já tem esse convênio firmado para transmissão de dados daqui da nossa rede, que compõe o IFBA, o UFBA e o Instituto Federal, ou a UESB, os nossos dados aqui já são transmitidos para Salvador através da Rede Nacional de Pesquisa. E aí a gente está ampliando essa questão aí de utilização da Rede Nacional de Pesquisa para as webconferências também. Que a gente vai dar aquela mesma coisa do CEAD lá da UFBA, a gente vai ter o link para o professor adentrar ali. Sim. E já usar a ENP. É bom ter mais uma, né? O difícil é se acostumar. Tem professor que até hoje não se acostumou. Quando a gente está acostumado com uma coisa mudar, que dá uma dor, um sofrimento. Mas depois... Porque o Meet é bem mais prático, né? O Meet é bem mais prático. Agora, quando acostuma com a rede, com a RNP, aí também fica fácil. Fica, e aí, quando a coisa estiver já formatada, a gente vai pedir aos universitários aí, como Lanara, que já tem experiência, para nos ensinar a usar. Pronto, é só me chamar. Porque a única vantagem, realmente, e eu me forcei muito eu usava muito o Zoom, né? Eu era a que mexia muito com o Zoom. E também o do Microsoft, que eu esqueci agora. Enfim, eu me forcei mais a usar por conta dela estar integrada no Moodle. Porque isso facilita demais. A gente tem que sair da plataforma Moodle, baixar as coisas para poder salvar dentro do Moodle, e já está tudo salvo lá, já está tudo pronto lá. É muito legal. Então, alguém colocou aqui que há extensões whiteboard que podem ser instaladas no Meet. É só clicar no ícone de mais e procurar o Valdex. É Valdex, né? Eu acho que é. Muito, muito bom. Muito obrigada, Valdex Jesus Santos. Isso aí. Olha aí, colocar no maisinho a extensão whiteboard. Gente, até abrir em paralelo no Drive, um Docs, um Google Docs paralelo e compartilhar com quem tiver o link para edição, também funciona. A ideia é que a gente prepare em alguma folha em branco quadros, né, caixinhas retangulares, só soltas, sem linha, sem nada, e comecemos a aula assim, olha, hoje a temática é essa, tal coisa. Quem quer falar sobre alguma palavra, algum termo que tenha a ver com essa aula? Tecnologias.
Aí a pessoa que está com o link vai lá e preenche o primeiro quadro com o termo. E aí fala, por que você escolheu esse termo? Por que você, para falar em tecnologia, você está falando sobre a palavra ferramentas? É sinônimo? Não é? Qual é a relação de ferramenta com tecnologia? De onde ela vem? Está associada aqui. Pronto, começa a discussão. Aí outra pessoa. Então, a gente começa as pessoas preenchendo as caixas com termos, palavras, conceitos que têm a ver com o tema da aula. Quando as caixas terminam, aí as pessoas entram fazendo as linhas do mapa. Quem quer estabelecer algum tipo de relação entre duas ou mais palavras? Aí a pessoa vai lá, entra, faz a relação e aí também explora. Por que você, né, estabeleceu essa relação? O que significa essa ligação que você fez? E aí você vai desenvolvendo isso. Precisa que todo mundo participe necessariamente? Depende. Se uma turma está pequena, ótimo. Você consegue fechar um mapa e daí seu start para começar a sua aula expositiva. Mas a turma tem, sei lá, frequentando naquele momento 50, 60. Então, nem todo mundo vai acabar participando, né? Você estabelece, como eu falei, na gestão do tempo, o limite de até onde você vai com isso. Mas eu costumo fazer isso no presencial. Eu chego mais cedo na sala, no quadro, faço lá as caixas sem relação, começo uma fala ou discussão, peço que cada um vá lá preenchendo, depois eles vão estabelecendo as linhas, e a gente constrói esse mapão coletivo ao longo da aula. No final da aula, a gente dá uma olhada, um overview ali sobre o que foi produzido, fica bacana. Então, é só fazer isso, ou com essa sugestão aqui do Valdex, ou com o Google Docs, ou, enfim, né, com o que der para usar. Google Slide, tá, e se o Google Slide você compartilhar em branco e puder todo mundo também digitar, desde que você tenha algum recurso que você compartilhe com a turma e eles possam compartilhar a digitação, ou riscar, ou desenhar colaborativamente. Bom, então, da minha parte, são essas 3 formas, né, com atividades diferentes, com experiências que eu trago para vocês, agradecendo muito aí, né, da participação, mas não vamos despedir agora, não, vou passar a palavra para a Socorro, porque eu quero aqui agora aprender também outras coisas, tá? Obrigada. Então, Socorro, é contigo. Deixa eu parar a apresentação aqui agora. Ótimo, Lanara. Na verdade, foi ótimo, porque eu vou complementar com uma outra preocupação que eu tenho. Está todo mundo me ouvindo? Sim, Socorro, está ótimo. Pronto. Eu compartilho isso muito com a Elmara e com o Zé Carlos, e já compartilhei com a Lanara também. Eu falei com a Lanara que eu recebo o planejamento dos professores e busco um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu estudo, trazer algumas sugestões, provocar o professor em algumas reflexões sobre o planejamento. Nada sobre conhecimento específico da área, porque eu jamais teria condição, né, de dar palpite numa aula de matemática, numa aula de o que quer que seja, né, que o conhecimento é muito amplo, mas a partir do pouco conhecimento que a gente tem, dos estudos que a gente vem fazendo sobre educação online, é que eu vou conversando com os professores. Hoje mesmo, sem citar nome, eu recebi um planejamento, gente, olha o que está me preocupando muito. Eu recebi um planejamento de um certo professor, e nesse planejamento tinha, assim, na primeira unidade, o plano de curso bem elaborado, mas ele colocava, assim, detalhadamente no cronograma, 8 links de texto, 6 links de vídeo, e falava assim embaixo, então, vou abrir o fórum para a gente debater essa temática, sabe? Então, eu pergunto, assim, queria dialogar com vocês. Será que realmente esses meninos, eles vão conseguir ler esses textos todos? Eles vão ler esses textos todos, né? Eles vão assistir esses 8 vídeos e ler 10, 15 textos? Olha, pela experiência que eu tenho, não fazem isso. Nem no presencial está acontecendo, né? Então, é uma preocupação que eu venho dialogando com os professores via e-mail, às vezes via WhatsApp, às vezes a gente abre o Meet para conversar. E aí, por que eu digo que complementa um pouco do que eu quero falar aqui? O que o Mara traz, né? No presencial, eu tenho feito, sem querer ser piegas, né? Eu estou querendo, assim, eu tenho feito um trabalho bem interessante, né?
da sala de aula invertida mesmo. Ah, a sala de aula invertida sempre existiu, é atividade que vai para casa e que o aluno faz, isso é modinha. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que passa muito pelo que Lanara traz sobre a questão do planejamento, né? Dessa clareza, no objetivo claro do que você quer, na organização, numa boa comunicação com a turma. Então, assim, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu venho utilizando no presencial. Só um minuto, professor. No presencial, e eu trouxe, né? E queria conversar com vocês, assim, que dá para a gente fazer no online também, na aula síncronas. Ao invés da gente ir para uma aula síncrona, por exemplo, fazer uma exposição, que tal antes a gente disponibilizar um texto para o estudo desses alunos e pedir que esses alunos, por exemplo, preencham um Google Apresentações, façam um estudo dirigido no Google Formulário, e no momento da aula síncrona, a gente conversar e a gente abrir e a gente fazer uma mediação com os alunos, porque aí não é o professor sozinho que está abrindo um slide para explicar determinado conteúdo. Não tenho nada contra isso, só não acho que isso precisa ser toda semana, todo dia, sabe? Mas eu acho que uma aula síncrona, ela pode ficar muito interativa. A gente pode determinar algum texto, talvez um texto mais complexo, para a gente fazer uma introdução, para a gente pedir ao aluno que coloque ali as ideias dele e ir mediando esse diálogo na aula síncrona. E outros textos também a gente pode estar utilizando para fazer formulários e etc. Aí, o que é que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu vou abrir aqui, professor, falar. Eram algumas sugestões que eu gostaria de deixar, de mostrar para vocês. Eu trouxe várias aqui também, com meu Mara, mostrar como é que eu faço. E gostaria que vocês vissem a possibilidade. O professor quer falar? Pode falar, professor Josimar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que você... Não é por isso também que eu estou falando, né? Mas acho que você se refere à tua análise inicial, e eu estou aqui pensando, porque eu acho que foi em função do planejamento que eu enviei para você, porque, assim, eu acho que, primeiro, eu não gosto muito de comparar, dá a impressão que na EAD tem que ser um pouco mais simples, menos complexo, não pode ter muita quantidade, porque eles não vão conseguir, e assim por diante. Eu acho que pode correr um risco com o esvaziamento do conteúdo, que foi tão propalado já muito, né? E assim por diante. Então, eu temo um pouco isso daí, porque nós temos que insistir, não é? Eu acho que não dá para a gente ficar, eu vi a tua fala, porque no presencial, nem mesmo no presencial, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a presencial e a distância, nós temos que zelar pela mesma coisa. Então, eles vão ler tudo? Não sei, talvez não, talvez sim. Eles podem fazer escolhas. Eles vão assistir os vídeos, são vídeos curtos. Eu creio que acho que sim. Mas também se ele não assistir um ou outro, não vai fazer diferença. A atividade não é assim, que ela exige que tenha que ler todos os textos e assistir todos os vídeos. Então, é só esse o comentário que eu queria fazer, mas eu ainda não tenho um parecer sobre tudo isso. A gente está aprendendo, né? Então, eu só temo pelo esvaziamento, né, do conteúdo, em razão de que eles não vão fazer, ou não tem tempo, e assim por diante. Era isso. Entendi, professor. Concordo com o senhor, mas eu acho que o menos é mais, sabe? Não é o esvaziamento, a gente está com uma geração aí bem complicada para ler, para estudar, para sistematizar, né? Eu não estou dizendo também que não é para a gente colocar os textos, não. Eu acho que a gente pode priorizar, né? Qual é o texto-chave, o texto fundante, quais são os outros textos de leitura complementar. Mas eu, sinceramente, pela experiência que eu tenho de professora, de pesquisa durante esses anos, eu não acredito que o aluno da EAD... Aí outros professores podem estar colocando também, socializando comigo. Eu não estou dizendo que o aluno da EAD é coitadinho,
que a gente tem que passar a mão pela cabeça, como do presencial, não. Mas eu venho, assim, numa filosofia de que o menos é mais, sabe? Eu prefiro priorizar 2, 3 textos e tentar, entre aspas, garantir um maior aprofundamento, um maior estudo com esses alunos. Então, eu vou mostrar aqui uma tela de uma das atividades que eu faço. Eu chamo de sala de aula invertida, eu faço na graduação, mas isso aqui, os meninos abrem na sala presencial comigo, porque eu não dicotomizo mais EAD de presencial, para mim, ela está permeada pelas tecnologias, depende da minha concepção. Então, essa é uma das atividades que eu gosto de fazer. Um tema, né? Aqui o tema está aqui, eu abro os slides assim, coloco... Aqui foi a monitora que arrumou bonitinho assim, gente, precisa estar nesse nível não, sabe? Colocamos aqui meu nome, o texto, aqui já tem o link, né? O link do texto está aqui. Colocamos também uma live sobre a mesma temática, né? E aí, agora que você já leu, vamos ao estudo. O estudo, como Lanara coloca, ele precisa ser todo... Deixa eu apresentar os slides, né? Porque eu acho que daquela forma ficava melhor. O estudo precisa estar todo orientado, né? Aí eu coloco aí as orientações do estudo, aí tá. Isso tudo tá no ambiente, tá, gente? Do curso da gente, daqui da UESB. Pedi Lanara que colocasse essas sugestões. Aí eu peço assim, tudo muito detalhado, com muita clareza. A partir da leitura do texto tal, para o tal, né? Siga as orientações. Faça a primeira leitura, faça a segunda leitura, grifando ou destacando os pontos principais. Entre em contato com o seu quarteto, isso aí porque era uma sala enorme na pedagogia. Foi uma sala em um semestre que eu peguei 30 e poucos alunos. Quando é sala menor, eu boto em dupla. E discutam um aspecto do texto que vocês querem destacar no slide. Antes de adicionar o slide, verifique se esse aspecto já não foi contemplado por outra dupla ou outro quarteto. Se foi, busque outro ponto do texto. Insiram lá da ideia do texto e uma imagem. Na aula tal, vocês vão apresentar o slide, eu farei a mediação, a participação é fundamental. E aí, nessa atividade que eu fiz, eu, além de dar toda essa explicação, eu coloquei todos 10 objetivos do texto. Né? Olha o que eu fiz. Fiz diferente. Ao invés de pedir que apenas destacasse qualquer ponto do texto, o que acontece quando a gente pede assim no slide? Muitos alunos ficam todo mundo repetindo a mesma coisa do texto. Né? Às vezes, no início, uma problemática, algo que chamou todo mundo falando a mesma coisa. Aí, esse texto já me favoreceu do Marco, porque ele já traz 10 objetivos, se não trouxesse também a gente cria, ele traz os objetivos, e eu fiz assim a organização do estudo. Trio 1, depois que lê o texto todo, vai focar no objetivo 1, trio 2 no objetivo 1 também, porque eu quero 2 aspectos desse objetivo, trio 3 no objetivo 2, trio 4 no objetivo 3, e fui fazendo, porque depende do número de alunos na sala. Aí depois eu coloquei, não esqueça de colocar uma imagem ao lado do texto, seja criativo, né? Obrigada. E aí, esse primeiro grupo, acho que ele não botou o nome aqui, não. Aqui eu trouxe uma contextualização do texto, e aí esse primeiro grupo, né? A partir do objetivo 1, trouxe os destaques do texto, Bruno, Júlia e tal, Ana Carolina e tal também, e assim vai. Cada quarteto ou cada dupla, ou trio, no caso aqui foi trio, esse que eu peguei, foi pegando o objetivo e tinha que identificar no texto onde é que o texto estava dando conta daquele objetivo, sabe? Então, já exigia um esforço cognitivo maior. A partir desse objetivo aqui, qual o destaque? Onde é que no texto fundamenta isso? E eu abro, o que é que eu faço? No presencial, eu faço algo assim, por exemplo, a aula é amanhã de manhã. Como a gente sabe que esses meninos deixam tudo para cima da hora, muitas vezes, a realidade é essa, eu passo de noite, antes da aula, e dou uma mediada no WhatsApp. Grupo tal, vamos melhorar esse slide, você não atendeu esse objetivo. Na EAD, tanto a gente pode fazer assim, eu também não sei se chegaria já, o slide já chegaria... eles já teriam feito, como a gente também pode pedir para que eles façam essa leitura prévia, né, em casa, e a gente pode, como Lanara disse,
abrir os pequenos grupos e entregar o link do slide. E uma coisa legal que eu gosto de fazer também é já deixar sinalizado, é coisa minha mesmo, cri-cri, viu, de toque, eu já deixo os slides sinalizados com o nome do grupo ou do trio, tá? Quando a gente abre, gente, esses slides numa aula para discutir determinada temática, e assim, o professor, claro, o grande mediador, o professor que está ali instigando, a gente sai daquela condição de educação bancária um pouco, e a gente abre o diálogo mais na sala. Aí você fala, mas os meninos podem trazer interpretações equivocadas do objetivo que botou no texto. Mas aí é papel da gente, do professor, estar discutindo com esses alunos e estar fazendo essa mediação. Ô, grupo C, vocês trouxeram essa fala aqui, mas vamos pensar assim, será que não é isso que o autor está querendo dizer? Então, assim, eu tenho usado muito isso na graduação e tem dado muito certo, né? E a gente tem conseguido uma participação, uma interação, uma dialógica bem efetiva nas aulas, né? Eu não sei se alguém de vocês já utilizou com slides. É muito simples, você tem que deixar apenas, tem que ir na configuração do slide, todo mundo que tem conta no Google tem acesso a Google Slides, e aí é só você botar, né, que o aluno é editor, ó. Você coloca a edição e qualquer pessoa com link, ele pode ser editor. Você conclui, copia o link e manda, né? Ou no chat do Meet, ou se você quiser fazer essa sala de aula invertida, como eu falei, você pode dar uma orientação no Moodle e deixar esse link antes, e os meninos se organizam e apresentam. Então, seria uma forma de estar estudando um texto, né? Uma forma de estar estudando o texto. Então, eu gosto muito de fazer. Alguém quer fazer alguma colocação, quer dar alguma sugestão? Alguém já fez uma atividade assim? Eu não estou ouvindo ninguém agora, viu? Que eu estou aqui. Quem pode mediar isso aí? Tu Fui eu, Socorro, fui eu. Não, eu trabalho também a disciplina no presencial, informática na educação, que eu tento fazer o máximo também a mediação, a sala de aula invertida, os seminários, as discussões, a visita na escola, toda aquela dinâmica aí de fazer com que o aluno seja também agente dentro do processo de construção da disciplina, com estudo dirigido, com orientações do que eles precisam observar dentro da escola, dentro da proposta de informática educativa dentro da escola. Mas aí, por outro lado, eu pego disciplina, esse foi uma disciplina formada na educação, que esporadicamente eu pego no curso de pedagogia. Mas a minha prática de docência maior é dentro do curso de ciência da computação. E aí eu pego umas disciplinas cavernosas lá de exatas, você entendeu? Compiladores, redes neurais já é mais tranquilo. A IA dentro da inteligência artificial, mas a disciplina mais teoria da computação, a parte de compiladores e tal. E, assim, dentro dos nossos cursos, principalmente na UESB, nós temos 4 cursos de graduação e 3, agora com um de tecnólogo, 2, um de tecnólogo, os nossos cursos são prioritariamente nas exatas. Um curso de matemática, você fala muito do texto, isso, assim, em disciplinas mais subjetivas. Eu estou trazendo, assim, o que é que eu uso, né? Pois é, mas, assim, é uma complexidade. Você pegar aí cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear... Tem disciplina que realmente é bem... a disciplina compilador, por exemplo, menino, você dando a aula, explicando o exemplo, botando um paralelo para ele fazer, ele vai ter dificuldade. Eu acho que poderia também, numa disciplina de cálculos, você dividir nos grupos aí que a gente viu do Meet e dar uma situação de cálculo para cada grupo, depois apresentar e mostrar os caminhos que criou para resolver aquilo. Eu acho que dá para fazer interativo, sim. Eu acho que cada área o professor tem que ir criando, né? Não, eu entendo. Agora, sim, embora tenha o curso de pedagogia, tem a disciplina dentro dos próprios cursos de exatas, que são também de humanas, tem a área de perfil de licenciaturas, que agora, segundo o decreto aí da EAD, nós somos agora cursos semipresenciais, e tem outra discussão que precisa discutir
a questão da IA dentro da educação, a IA nas avaliações, nos instrumentos de avaliação, as sínteses que, na maioria das vezes, não são mais elaboradas pelos alunos, sim pela IA, pela inteligência artificial. A IA resolve não só síntese, mas qualquer coisa da matemática, da física, a IA resolve também. Então, assim, são diversas discussões que a gente precisa abrir. Eu concordo e sei da tua experiência, percebo e vejo, acompanho, até como professor auxiliar lá que você colocou lá na sua disciplina, eu vejo as suas interações muito bem elaboradas e ricas, mas a gente tem uma prática e uma vivência dentro da EAD assim, bem específica com os cursos de exatas e que a gente precisa pensar também como trabalhar isso. Claro que você não é da área das exatas, na programação, na licenciatura em computação, no tecnólogo em computação, na física, na matemática, e a gente precisa também. Mas tem muito professor de matemática dando show, viu? Depende da concepção. Para mim, depende da concepção do professor, Zé. O que está por trás é isso. Com certeza. Porque um professor que tem uma concepção de educação como uma obra mais aberta, mais dialógica, mais interativa, ele cria e faz, viu, Zé? Não, eu concordo. Isso é concepção de educação. Uhum. Tá? Eu posso seguir? Pode sim. Alguém mais quer falar? Porque eu não estou vendo o chat aí. Valdec colocou aí uma opção mais interessante. Uma opção também interessante. Deixa eu ver aqui. Apareceu. Uma opção mais interativa é o Google Slide. Como é que diz? Uma opção mais interativa que o Google Slide é o Canva, que já oferece modelos prontos para diferentes tipos de apresentações. Eu não gosto muito de modelo pronto, eu não gosto muito. Aí é concepção mesmo. Mas aí vocês vão testando e eu vim apenas assim, trazer um pouco da minha experiência, do que eu faço. Eu não gosto muito do Canva, assim, gosto muito do design do Canva, mas eu não gosto muito dessa questão do pronto, sabe? Acho que aqui, nesse Google Slide que eu mostrei, é uma construção mesmo, tete a tete, os meninos vão fazendo. Colaborativa mesmo. É mais colaborativa, é concepção mesmo, sabe, gente? Uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente para aqueles textos de uma complexidade maior, eu estou falando a partir do que eu vivo e faço, eu sou da pedagogia, né? Eu gosto muito também de disponibilizar no Google Formulário, mas a gente tem também o Moodle, né? Com espaço que tem o espaço de questionários também, pode ser feita lá. A gente disponibilizar questões problemáticas a partir do texto. Porque a gente está pegando um aluno aí que está vindo do ensino médio, gente, que eles não estão conseguindo nem identificar a ideia principal, ideia secundária do texto, né? E o mínimo do mínimo para a gente começar um debate em sala é termos uma leitura do texto, né? Eu estou falando a partir de socorro da pedagogia do que eu trabalho. Então, o que eu gosto muito também de fazer? Eu disponibilizo antes, uma semana, um Google Formulário para os meus alunos, né? Isso eles fazem individual. Nesse semestre aqui foram 25, tá vendo? Eles fazem individual. Quando é no dia de manhã, isso porque é presencial, né? Mas se fosse em AD, eu faria de outra forma. Eu fecho o formulário e boto no grupo do WhatsApp. E na sala, para discutir, eu divido eles em grupo e cada grupinho fica com uma questão, tendo acesso à questão de todo mundo, do que a sala toda colocou a partir daquela questão, né? Se fosse aqui numa aula síncrona, eu poderia tranquilamente ir abrindo, né, as questões, né, faria uma introdução, uma boa introdução do texto, e a gente poderia abrir aqui como eu estou abrindo aqui a tela, e a gente poderia trazer a questão e as diversas visões, o que os alunos colocaram, e a partir daí a gente debater também. É uma outra forma de fazer. Uma outra coisa que eu tenho gostado muito de fazer e aí isso me alertou depois da inteligência artificial, ao invés de dar assim, o formulário já com pergunta para os alunos responder, eu trago as orientações, né, do estudo do texto, como eu gosto de fazer, tudo tem que estar muito planejado, né, como o Mara coloca, como a Lanara colocou aí, como a gente vem pensando,
eu chamei esse até de pedagogia do prompt, mas não são nem prompts aqui, tá, gente? Foi para estudar um texto, e aí eu coloquei o que eu queria, os objetivos do texto, tracei os objetivos do texto, esse texto não tinha já os objetivos prontos, e coloquei os objetivos e colocava aqui o grupo e o nome dos alunos que iam fazer. Aí, cada aluno, eu entrego o formulário sem pergunta nenhuma, tá? Só com esse cabeçário, e cada grupo vem aqui e insere, ele insere, por exemplo, se o grupo 1, eu pedi para diferenciar a educação à distância de educação online, é o objetivo do texto, ele vai criar uma pergunta a partir desse objetivo, e eu peço que o próprio grupo responda essa questão, certo? Ele próprio responde essa questão. Aí, na sala, na hora que eles chegam com esse material, já lido, já respondido, eu faço diferentes, na presencial, diferentes dinâmicas interativas, com mapa mental no quadro, levo o papel ofício colorido e vai colando e tal. Na EAD, você pode fazer do mesmo jeito, né? Abrindo e pedindo para que cada grupo, eu digo isso para discutir textos que você manda, ou até para discutir, como o Zé coloca aí, a gente pode estar colocando questões de matemática aí, os meninos resolverem, e abrir depois, e socializar com o grupo, e dizer que estratégia usou, como foi que fez aquilo, tá? Então, é uma outra estratégia que eu gosto de usar também. Uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, eu conheci na pandemia, e eu sou apaixonada, é o Padlet, né? Também utilizo dessa mesma pegada de sala de aula invertida, com estudo antes da aula, né? E aí, é uma outra proposta aqui, olha, com os grupos, tá? Coloco as orientações aqui, do que cada grupo tem que fazer, qual o tópico de cada grupo, porque, às vezes, quando é chato definir o tópico, às vezes mas se você também deixa aberto, às vezes fica todo mundo no mesmo ponto do texto, não explora o texto todo, né? Então, eu coloquei aqui um vídeo, coloquei tudo muito planejado, com orientação, e aqui eu fui colocando, e aí o grupo vem, concepção massiva instrucionista, o que é que o grupo vai trazer? Eu peço sempre que traga uma imagem ou um vídeo, e ele faz o destaque do texto, né? Por mais que ele pegue com IA, hoje a gente tem que primar muito no momento da aula síncrona pela oralidade, gente, pela argumentação. Se a gente ficar pedindo só trabalho escrito, os meninos já estão utilizando a inteligência artificial. Eu não tenho nada contra, sabe? Mas precisa formação para isso também, porque muitos copiam e colam apenas. A gente sabe disso. Então, a gente tem que buscar estratégias também para estar usando. Então, eu gosto muito dessa oralidade, dessa argumentação na aula síncrona. Eu trouxe aqui apenas uma sugestão no Padlet, mas quem conhece o Padlet sabe que o Padlet tem diferentes formas de utilização, como linha do tempo, como mapa mental. A gente pode utilizar como mapa mesmo, utilizar um mapa mesmo, não só para geografia, mas, por exemplo, uma apresentação, você pode abrir. Foi até com a Elmara que eu aprendi isso, ela abriu uma apresentação e tinha pessoas de diferentes polos, de diferentes cidades, as pessoas se apresentaram, ou falar de um determinado país, e etc. E tal. Então, o Padlet é muito fácil, muito versátil, né? E você pode estar utilizando o Padlet a partir de diferentes perspectivas. Vai depender, né, do que você está planejando, do que você está pensando para a disciplina. E aí também, como eu disse, a gente pode pensar, como a Nara mostrou, abrir na hora e pedir a leitura, alguma estratégia de leitura na hora, abrir, colocar os meninos em pequeno grupo, dar um tempo, depois os meninos voltam, ou a gente pode tentar também, porque a gente tem que tentar, né? E pedir que eles façam antes e tragam, né? E aí, eu acho sempre assim, deixar uma pontuação para isso, colocando que é a participação nas aulas síncronas, e aí o tutor pode ajudar a gente, quem é que está interagindo, quem é que está participando, o grupo que fez, o tutor pode estar ajudando a gente nessa gestão. Eu acho que potencializa muito a aula síncrona, sabe? Porque o que eu tenho visto de aula síncrona aqui na universidade são palestras, estilo YouTube, e o que eu digo, a concepção de educação continua a mesma, né? O professor fala,
o professor é o dono da verdade e o aluno apenas assiste. Não estou dizendo, vou colocar mais uma vez, que sou contra uma exposição, de forma alguma. Eu faço aulas expositivas, sim, né? Mas eu não acredito que é assim que a gente aprende só por osmose e toda vez dessa forma, tá? Um outro recurso que eu gosto muito de usar, a Elmara já trabalhou em formações na EAD, é o Mentimeter, né? Eu acho que o nome é esse, Mentimeter, né? Onde a gente pode estar trabalhando antes de começar uma temática, por exemplo. Então, vamos pensar aqui num conteúdo bem simples de ensino médio, Revolução Industrial, né? Você manda o link para os meninos e coloquem aí, por favor, quando você ouve o nome Revolução Industrial, o que vem à sua mente? Então, até para você pegar, assim, conhecimentos prévios desses alunos sobre determinada temática, né? O mapa mental é muito legal. O mapa mental é muito legal para você avaliar uma aula, para você trabalhar conceitos nessa aula síncrona. Você pode fazer muita coisa também no Mentimeter, né? Além da nuvem, no Mentimeter também tem umas caixinhas, né? Onde a gente pode estar abrindo, pedir que o aluno coloque destaques ali do texto e N outras formas, né? Então, eu quis trazer hoje aqui essas 5 sugestões. Nós temos também o Google Docs, que a gente pode fazer muita coisa no Google Docs também, né? Muita atividade. Eu primo muito pela atividade colaborativa, porque eu acredito, e para mim, atividade colaborativa não é passar a atividade e entregar para o grupo fazer. O professor precisa estar a todo momento mediando, né? Esse trabalho tem que estar entrando, tem que estar mediando, tem que dar esse feedback para o aluno. Esqueci de trazer o mapa mental, que é o Google It, que eu gosto muito. Elmara também já trabalhou em outras formações, que a gente também pode estar fazendo nas duas perspectivas. Ou pedindo para o aluno fazer em casa, antes, o grupo, mas eu acho que tudo isso, quando a gente vai pedir, a gente precisa ensinar. A gente simplesmente não pode falar que vai trabalhar determinada interface e mandar o aluno fazer. A gente precisa orientar os tutores naquele alinhamento que se faz com os tutores e precisa mostrar para os alunos como é que funciona, porque é tudo muito fácil, intuitivo e é online, né? Eu não preciso estar baixando arquivo nenhum para fazer. Então, gente, foram essas sugestões que eu quis trazer, conversar com vocês, porque as aulas estão ficando muito maçantes, muito cansativas, às vezes, só com aula expositiva, né? Eu acredito que assim a gente pode dinamizar mais o diálogo e colocar em prática um pouco do que a gente fala e que a gente acredita, que é uma sala de aula mais dialógica, que é uma sala de aula mais interativa, né? Com esse conhecimento como obra aberta. Quem é que queria falar? Zé Carlos, pode falar. Não, o que eu queria isso, Socorro, é só corroborar com a tua fala, com a fala de Lanara. Nós, na educação à distância, dentro da UESB, a gente já tem aí, desde a pandemia, juntamente com o do presencial, essa experiência aí com o Google Meet, buscando aí alguns assinaturas para poder ter mais possibilidade de estar gravando as aulas, mas como eu coloquei, a RNP é a nossa perspectiva, a gente quer trabalhar para isso, para que logo, amanhã vou tornar, dar mais uma cobrada lá da UINFO, que é a unidade de informática, para ver o status que estava. A semana passada ele me disse que já estava em fase de teste, já as ambiências, mas é muito interessante. Para a gente que trabalha com essa questão em disciplinas mais subjetivas, é interessante todas essas interfaces, eu não chamo nem de ferramentas, mas interfaces mesmo digitais. Os alunos de pedagogia ficaram encantados com a disciplina Informática na Educação. Fiz todo um trabalho de concepção do que é informática na educação e da proposta de cada escola. Eles ficaram assustados, Socorro, só para você ver, que aquele livro de Samia, eu não sei se Lanara conhece, discute toda a proposta do que é informática na educação, e ela leva muito para o viés de ir para a escola conhecer a proposta de cada escola. O que tem de informática educativa em termos de recursos tecnológicos, de capacitação docente, se a escola promove, se tem o apoio da gestão da escola, se tem o apoio do poder público, da Secretaria de Educação,
se a escola trabalha a formação docente, quem sabe que o maior entrave dentro da educação, seja no presencial ou na educação online, o maior entrave é a formação docente para o uso das tecnologias. E aí eles trouxeram assim, experiências de escola municipal, de escola estadual e de escolas privadas, escolas de iniciativa privada. É gritante pegar uma escola do município e pegar uma escola tipo SESI, para poder você comparar as concepções pedagógicas que cada escola tem a respeito da proposta. Isso eu estou falando da educação básica. Mas também nos nossos cursos, por mais que tenha também os cursos da área de exatas, a gente dá para trabalhar essas interfaces, dá para trabalhar o recurso tecnológico, a sala de aula invertida, a sala de aula híbrida, essa apresentação que o Socorro colocou e que vocês colocaram na ambiência de Marcos Silva, eu assisti essa palestra presencialmente com ele, Socorro estava também, Marcos fazendo uma palestra, um show do que é essa ambiência, do que é essa aula, a formação de professores, que a gente trabalha com cursos de licenciatura, a formação de professores e o uso das tecnologias. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas o professor precisa dedicar. E aí eu vou externar aqui uma preocupação minha, e Socorro corrobora com isso, porque ela acompanha de perto o planejamento. A gente precisa ter muito cuidado para os nossos professores não pegarem 3, 4 disciplinas paralelas na educação à distância, porque a gente sabe que, além da educação à distância, que a gente trabalha como bolsista, a gente tem também as 40 horas de dedicação dentro da universidade, no presencial, senão fica muito aquela coisa de replicar a disciplina de um curso em outro curso, e a disciplina, ela dentro da EAD, ela é responsabilidade do docente, é ela que tem que ser o mediador, talvez não direto com o aluno, mas o mediador pedagógico com o tutor. É ele que tem que fazer o desenho didático, os instrumentos, textos, colocar. Eu vejo cada planejamento que Socorro faz, os comentários, ela manda com cópia para mim, e eu acompanho o cuidado, o zelo que ela tem no colocar as palavras para o professor. Seu planejamento está muito bom, mas pode ser melhorado nesses aspectos. A questão de muitos textos, a questão de muitos instrumentos de avaliação, o cuidado. Agora mesmo eu estou indo no curso de licenciatura em computação e os tutores com dificuldade em termos de padronização dos scores de avaliação, das rubricas de avaliação, porque o professor precisa, todo mundo, assim, eles clamando até para uma padronização. Vamos trabalhar no Moodle com nota, sei lá, de 0 a 10, a unidade vale de 0 a 10, a atividade 1 vale 2, a atividade vale 3, não. Bota lá a atividade vale 10, e às vezes nem diz para o tutor qual é o peso daquela atividade. E o tutor fica solto sem saber como corrigir. Se dá ponto de 0 a 2, de 0 a 1, de 0 a 10, e no final, como vai compatibilizar? Umas têm valores dentro do intervalo, sei lá, de 0 a 2, de 0 a 3. Zé, tem uma fila de gente para falar, viu? Adianta aí. Viu? Então, é só nesse contexto, assim, esse cuidado que o Socorro chama, de passar o planejamento para ela, de dar esse feedback que ela dá e de ter o cuidado nessa seleção do texto, na seleção do material, da interação com o tutor. O professor não é só montar a disciplina e deixar que o tutor tome conta. Não. Você, tutor, precisa dar atenção à disciplina do professor, desde o primeiro momento do desenho didático da disciplina até a finalização da mesma. Você entendeu? Com as atividades, com a mediação, com a participação dentro dos fóruns também. Ok? Nesse sentido. E não vou compridar mais, porque tem mais pessoas falando, querendo falar. Quem está na fila aí é quem é? Deixa eu olhar aqui a fila. Aí é você que olha, que você está na gestão aí. Tem a Alessandra, tem Leonardo. Leonardo primeiro. Acho que foi Léo que pediu primeiro. Aparece para a gente Opa. aqui. Ah, é verdade. Boa noite. Diga, Léo, pode falar. Boa noite. Léo, boa noite, Léo. Está escutando. Obrigado, professor Zé Carlos. Vou tentar ser breve, mas é porque, assim,
Gostaria de parabenizar, né, a professora Socorro aí. Eu percebi que o esforço maior é mesmo tornar as nossas aulas síncronas mais atrativas e dialógicas, colaborativas, né? Eu tenho uma experiência em licenciatura em computação, EAD, e posso comprovar que no momento que a gente traz essas inovações, né, a participação dos alunos ela muda significativamente, né? E só para colaborar com o pessoal da minha área, para eu começar a ganhar mais a atenção desses alunos, eu tive que fazer uso de jogos digitais, né? Na hora que eu comecei a usar os jogos e eles começaram a responder as questões por meio de jogos, isso passou, a adesão às aulas síncronas passou a elevar, né? A colaboração deles também, e é uma experiência que eu trago, né? E em relação aos tutores, as minhas avaliações eu deixo de 2 em 2 décimos ou de meio em meio ponto a pontuação para cada resposta, né? Então, se o aluno permear, né, a sua resposta em determinados aspectos, ele ganha meio ponto. Se ele atingir esse outro nível, completando um pouco mais a respeito, ele atinge 1 ponto, né? E assim eu vou, de forma gradual, mostrando ao tutor o que eu espero para atingir faixas, né, faixas de pontuações. Foi assim também que eu comecei a orientar os tutores em relação às avaliações, né? E, por fim, eu fiz uma pergunta no chat, né, em relação à pontuação das aulas síncronas, né? E se eu poderia, por exemplo, abater uma pontuação de uma atividade pelas participações nas aulas síncronas. Então, não é penalizando quem está ausente, porque a gente sabe que não pode acontecer isso, mas abatendo numa pontuação de uma avaliação futura, uma participação em uma aula síncrona. Isso é possível? Eu acho que sim, porque isso a gente não só avalia, não é que a gente avalia assim, a gente precisa pensar também nas atitudes, né, do sujeito. E se a gente está pensando numa perspectiva assim, interativa, não valendo 10, não valendo 8, mas quem sabe uma pontuação de 1 ponto, 2 pontos, para todas as aulas. Agora, você tem que ter muito claro como é que você vai fazer isso. Você tem que ter a gestão do seu tutor para estar anotando, porque pode ter muita gente no ambiente. Eu faço. No meu presencial eu faço. A Alessandra quer falar. E Não, é só um questionamento aqui, porque deu um ruído, aí eu não consegui entender direito, porque como eu faço as aulas no Meet, porque assim, não deu certo pelo YouTube, certo? Eu sei que no YouTube fica gravado e disponível, mas o processo interativo, para mim, não fui feliz, não gostei. É horrível. Aí eu voltei para o Meet. Só que o Meet não grava, né? Pelo menos eu não estou conseguindo. Não, a gente tem um Meet nosso de gravar, Lê. Tu não está sabendo disso, não? Não. Mas não dá conta para todo mundo, não, Socorro. Não, depois Aí eu queria saber, aí como deu um ruídozinho aqui de um barulho, eu não entendi se Zé falou que nós estamos entrando num sistema novo. Pode explicar um pouquinho melhor? Porque, olha, sabe por que eu pergunto isso? Porque teve uma avaliação que eu acho que foi de matemática, né? Aí os avaliadores vieram e uma das questões que eles falaram, bateram muito em cima, foi a questão de você disponibilizar o conteúdo através de vídeos, não é? Perfeito. Você deles não poder assistir a aula no dia, né? Onde é que eu deixava gravar? Onde é que nós deixávamos gravar? Se a gente tinha algum conteúdo. E aí foi colocado várias possibilidades, trabalhando os conteúdos, pequenos vídeos que você mesmo faz e posta, né, os links para eles terem acesso, e aí isso me preocupou muito, porque como eu não estava conseguindo gravar, como eu não consigo gravar a aula, e aí eu escutei ali, e não sei se eu escutei direito, o Zé falando dessa nova possibilidade, que a gente vai ter disponível uma forma, então, da gente fazer essas aulas síncronas e elas ficarem disponíveis para os alunos que não têm acesso naquele momento, né? Aí você poderia explicar um pouquinho melhor, por gentileza? Você pode esperar de Devaldo e Lanara aqui na fila? Posso. Lanara pode até falar, porque a Rede Nacional de Pesquisa é a RNP, e que a UFBA já é expert nisso, por ser federal e já utilizar há mais tempo, até como funciona a Rede Nacional de Pesquisa, porque eu poderia responder, mas talvez Lanara até explique melhor do que a gente. Sou eu ou Givares no primeiro? É Gil, depois Gil, você. depois você, Lanara, depois Zé.
Oi, gente, eu acho que a gente tem um grande desafio, né? Eu ia colocar a pergunta aqui no chat, mas acabei não colocando para poder falar, na verdade. O curso de licenciatura em computação, ele tem cerca de 300 alunos, e a gente está com 10 polos. Para fazer uma aula com essas estratégias que a professora Socorro apresentou, talvez a gente precisasse fazer 10 aulas, uma aula com cada polo. Para que a interação ela fosse com uma interação de qualidade, a qualidade que a gente deseja, e a colaboração ela fosse efetiva do ponto de vista da construção coletiva mesmo de um produto final. E aí a gente tem um desafio, né, de encontrar a estratégia adequada para trabalhar quando a gente tem uma quantidade grande de cursistas atuando no curso, né, para que deixe de ser massiva, como a Pro Socorro colocou. E, de fato, é um desafio que convida a gente a pensar, inclusive, a partir da concepção de educação que a gente tem. Quando eu vou dar aula pela primeira vez para uma turma, e especialmente agora com a licenciatura em computação, que tem uma quantidade muito grande, o primeiro fórum que eu fiz foi um fórum em que eles pudessem, de fato, se apresentar a partir de um roteiro que eu apresentei, com um objetivo muito específico, que era que eles pudessem se conhecer e este conhecimento pudesse ter a possibilidade de reconhecimento do outro como alguém que merecesse atenção, fosse uma outra pessoa que estava ali do outro lado e que um diálogo pudesse se estabelecer a partir daquele momento, né? Conhecendo o outro, quem era, se estava fazendo pela primeira vez uma graduação, se já era a segunda, por que se começou outra e deixou, se já era realmente uma segunda que estava iniciando, que depois de ter concluído uma outra, para que parte da vida daquela pessoa pudesse ser conhecida e a gente pudesse estabelecer um diálogo ali, não apenas com o professor, mas entre a turma. Porque eu vi uma pergunta aqui no chat, como é que eu faço a divisão de grupos, né, de pequenos grupos, se eles não se conhecem? Se eles não... como é que eles vão fazer essa formação de grupos se eles não se conhecem? Porque se não se conhecem, não haverá colaboração de jeito nenhum, né? Eles precisam ter minimamente um conhecimento do outro. É uma questão de ter a alteridade presente, né? De reconhecer o outro como outra pessoa, e não é apenas um avatar, uma foto e um nome que está ali no ambiente virtual, né? E aí a gente fica com a necessidade, e aí eu estou falando das pessoas que não têm muita experiência no uso do Moodle, do uso de recursos que o Moodle tem, né? Que era justamente a pergunta que eu ia fazer. Ter minimamente experiência não dá àquela pessoa que tem essa experiência mínima conhecimento dos recursos que o Moodle oferece para poder fazer. Então, ele por si só tem muita coisa que pode ser utilizada no próprio, né? E coisas que podem ser incorporadas a partir de usos externos. E aí fica a minha sugestão de ter uma formação, né, para os professores do uso desses recursos do Moodle, para que pudesse explorar mais nitidamente aquilo dali. Então, por exemplo, nesse curso de formação tinha o questionário lá com questões objetivas de verdadeiro ou falsa, ou verdadeiro ou falso, de escolha, escolha, de ordenação, né? As 10 questões que nós, que éramos os cursistas, tínhamos que responder para receber o certificado. Então, eu acho que aquilo ali é algo interessante que nem muita gente sabe fazer e que seria um recurso interessante para poder ser colocado, que pode ser utilizado para todos os tipos de conteúdo. Então, seja disciplina da área de humanas, seja disciplina da área de exatas, seja de engenharia, seja de qualquer área, pode usar esse recurso dessas questões. E os recursos de fora do Moodle também, né? Esses recursos de fora do Moodle. O Socorro falou, né? Amo o Padlet, eu também adoro o Padlet, e eu uso inclusive, antes de começar as aulas no presencial, já disponibilizo lá no Classroom, que é o que a gente tem para usar na graduação, para que a turma se conheça, e eu também conheça, né? Nesse sentido de que
a gente possa explorar esses recursos de fora do Moodle para que isso já seja por si só uma formação para que eles reconheçam esses recursos e possam utilizar em outro momento, se for professor. E aí construa, de fato, esse conhecimento nessa linha. E a partir do que Zé Carlos colocou sobre a dificuldade, né, com relação à tecnologia, eu chamo a atenção para que a gente tenha uma percepção mais ampliada de tecnologia e não pense apenas na tecnologia digital como tecnologia. E aí, se uma escola ela não tem laboratório de informática, né, não tenha computadores, ou não tenha outros tipos de recursos que a gente considera como tecnologia, vai ter um material que possa ser utilizado como tecnologia, e a própria computação já disponibilizou material, por exemplo, da computação desplugada, né? Então, usar o computador sem ter um computador, conhecer como se usa o computador, conhecer o conhecimento que fundamenta a criação de um computador sem ter um computador disponível. Então, ter essa concepção de tecnologia para que não fique restrito ao digital e ao conectado para planejar as aulas, né, nesse sentido. Então, a gente pode até instruir para que se faça via o digital, via a conexão em rede, mas que quem está do outro lado, se não tiver esses recursos, possa usar outros recursos e que a gente possa, assim, sinalizar para isso. Então, para isso que a gente tem a mídia impressa, para isso que a gente tem a mídia rádio, para isso que a gente tem outras mídias que não sejam essas mídias utilizadas, né, no digital e no digital conectado apenas. Então, eu acho que dá para a gente pensar numa formação aí que utilize os recursos do Moodle para que a gente possa explorar melhor. Por exemplo, a criação de grupos a partir desse recurso que o Moodle tem, a criação dos questionários via Moodle, a criação de avaliações via Moodle, o uso de laboratórios virtuais, se existirem, que possam ser utilizados lá. Os laboratórios virtuais ajudam bastante para quem é da área de computação, e tudo mais. É isso, acabei minha fala. Gente, é o seguinte, a discussão para mim está maravilhosa, eu queria ficar até o fim, mas eu particularmente vou precisar sair, porque eu marquei uma outra reunião nesse intervalo, que eu achei que a gente fosse chegar às 19. Então, na verdade, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, a experiência incrível. Vou deixar vocês aqui da continuação da conversa, e só para responder para a Alessandra, complementando aqui o que o José Carlos falou, a RNP usa a plataforma BBB, Big Blue Bottle. É uma plataforma livre, é um software livre que a RNP customizou. E a RNP customizou e ela criou um plugin dentro do Moodle, que esse BBB roda tudo dentro do Moodle. Então, todas as salas, elas gravam, todas as que vocês criarem, não precisa estar nem no perfil de ninguém, e quando grava, fica salvo no próprio link da sala, vai formando uma filinha de gravações com as datas e os horários. As pessoas podem baixar, estudante, professor, podem baixar o vídeo também, se quiser, porque depois de, se eu não me engano, 30 dias, ela some. Né? Ela não pode... vai pôr do Play. Vai pôr do Play, né? Vai pôr do Play, que é como se fosse o YouTube da RNP. Pronto. Mas também pode baixar e pode assistir direto. Então, essa é uma vantagem que eu acho muito bacana. Tá? Zé Carlos, socorro, a gente vai se falando, viu? Eu vou correndo para essa outra reunião. Só complementando assim, rapidinho. Tá bom, Lanara, brigadão, viu, meu amor, pela parceria. Lanara e Elmara aí, ó, chega a rima, duas parceironas. Elmara, a gente vai ficar com um ambiente aqui da UFS e a gente vai, ó, melhorar mais ainda, né, Viu, Lanara? Só completando um pouquinho sua fala aí, na RNP, quando você tem as salas, fica até em torno de 120 pessoas, ela grava e fica 30 dias no Moodle. Quando ultrapassa mais de 120 pessoas, automaticamente a reunião, a gravação já é direta no EduPlay. E lá fica definitivo. Maravilha. Beijo, gente. Beijão. Brigadão, Lanara. Brigadão, Lanara, viu? Elmara agora. Eu queria só falar rapidamente
Boa noite a todos. Oi, lindona, internacional. Eu queria dizer da importância desse tipo de formação, né? Como o Socorro falou, a gente já fez algumas formações ao longo dos anos aí com os professores, e formações para experimentar essas interfaces que foram mostradas hoje, que o Socorro mostrou, que a Lanara mostrou. Então, foram experiências muito legais, mas para um número muito reduzido de professores. Então, a gente disponibilizava e poucos professores participavam. Então, agora, fiquei muito feliz, né, por essa quantidade de professores formadores aqui, e espero que, enfim, que dê bons frutos, porque é importante demais a gente aprender com o outro, né, a gente se inspirar. Então, os exemplos que Socorro deu, os exemplos que Lanara deu, com certeza, cada um não vai replicar, mas vai se inspirar nesses exemplos para criar os seus próprios e entender que uma aula, né, no Meet, uma aula síncrona, ela pode ser, sim, dinâmica, ela deve ser dinâmica, né? E aí eu queria só colocar a questão do Meet, essa versão do Meet que grava, né, se a UESB tem para alguns professores, né, eu pago porque não dá para fazer o encontro síncrono e não gravar, é muito complicado. Aquelas pessoas que não podem estar, a gente sempre sabe que tem, né, tem estudantes que não podem estar naquele dia, naquele horário. Então, assim, é preciso gravar. Então, eu gravo. E o Meet, nessa versão, é bem interessante, porque você pode transmitir pelo YouTube. Mesmo que não tenha ninguém assistindo, porque se for menos de 100 pessoas, né, dá para estar todo mundo ali na interação, que é o mais legal. Mas aí você não precisa mais baixar a gravação, colocar lá no YouTube, porque já fica automaticamente. Então, é bem legal. Você grava, né, e aí já vai transmitir para o YouTube, que também resolve no caso daquelas turmas grandes, como o Gil falou. A licenciatura em computação é um curso atípico e é muito desafiador, muito desafiador. Mas mesmo nessas turmas muito grandes, é possível a gente fazer interações, e aí talvez não dê para fazer interação usando o Google Slides, né, ou usando um espaço colaborativo que exija um pouco mais de tempo, né, de dedicação. Não dá para fazer isso com 100, 200, 300 pessoas, só com um número maior. E a gente pode optar por esses espaços colaborativos estarem no assíncrono, né, lá no Moodle, porque eles são fundamentais também. E no síncrono você consegue fazer uma dinâmica usando enquete, usando nuvem de palavras, usando até o sandbox do Padlet, né? Porque você pode colocar isso. Eu fiz agora nesse desafio enorme de 10 turmas de computação, fazer uma paginazinha para cada polo. Então, enfim, se a gente está discutindo informática, por exemplo, né, tecnologias na educação, você pede para eles colocarem uma palavra, ou uma frase, ou alguma coisa que eles, enfim, né, que eles sabem sobre aquela temática, e colocam uma página para cada polo. Então, se você tem 20 pessoas do polo, vai dar para fazer ali direitinho, mas o link é o mesmo. Então, dá para fazer algumas estratégias. Gasta um pouco mais de tempo, mas eles se sentem muito mais pertencentes ao grupo quando eles participam, quando eles fazem. Então, eu tenho sentido a participação para abrir microfone aumentar bastante, né, a partir do momento em que a gente faz essas interações. A Lanara colocou uma coisa que é muito importante também, que é a questão da gestão do tempo. É muito legal quando a gente consegue fazer essas interações, mas é preciso que a gente tenha essa gestão do tempo muito organizada. Então, o que eu normalmente faço? Eu tenho os meus slides com toda a sequência que eu vou trabalhar. E no slide eu já tenho o link, no momento em que a gente vai fazer essa interação, eu já tenho lá no próprio slide o link, né, para que eu possa enviar. Então, eu não faço separado, eu já faço de uma vez só. A teoria, a contextualização e a interação já no mesmo slide, né, para que a gente tenha já uma sequência e consiga dar conta, né, do que foi planejado para o síncrono. Não é fácil,
né? Quanto mais pessoas você tem, mais complicado é, mas é bom quando você tem muita gente participando, né? Às vezes é muito melhor do que quando você tem uma turma pequena e que aparecem 3, 4, 5, né? É mais desestimulante para a gente, né? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, com relação à inteligência artificial, várias pessoas falaram e tudo. Na verdade, a inteligência artificial ela não é uma vilã, né? Ela pode nos ajudar. Então, eu tenho feito alguns exercícios nas licenciaturas pedindo para usar a inteligência artificial. Né? Ao invés de eu ficar preocupada que eles vão responder utilizando, eu peço para eles usarem. E peço para eles usarem mais de uma. Então, experimente essa temática, ou essa pergunta, ou esse problema, né, que eu fiz. Experimente ver o que o ChatGPT te traz, o que o Copilot te traz. Enfim, 3, 4 inteligências artificiais e depois leia tudo e veja qual a sua opinião, o que você faz. Faça o seu texto também. Então, eu inverto um pouco a ordem para que eles, inclusive, utilizem essa inteligência artificial. Afinal de contas, a gente está formando professores. Eu tenho uma preocupação muito grande com formação de professores. Tenho percebido que a formação tem ficado muito rasa, sabe? E não dá para ser assim, gente. A gente está formando pessoas que vão formar outras pessoas. Então, é preciso ler, é preciso, sabe, ter tempo para dedicar. A gente, como professor, a gente precisa ter aquele material realmente básico, né? Como o Socorro falou, assim, é indispensável que leia isso. Os meus tutores mesmo já sabem, ó, é preciso ler isso aqui. Mesmo que não consiga ler aqueles outros materiais, né, que eu coloquei, mas esse aqui precisa ler. Porque a gente tem que dar minimamente um aprofundamento, né? A gente está formando educadores e é muito complicado do jeito que a gente está hoje, né? A gente tem visto, discutido tanto e a gente continua vendo muita educação bancária nas nossas escolas da educação básica. Então, se a gente continua formando do mesmo jeito, a gente vai replicar isso. Então, é preciso, né, que a gente faça diferente para que eles experimentem algo diferente e se inspirem também para, quando eles forem professores, estiverem na sala de aula, ou aqueles que já são, que possam experimentar. Tem sido uma experiência bem interessante com essas graduações da UESC. Tá? Então, era isso. Queria só agradecer esse momento com vocês. Ok, mais alguém inscrito? Não, né? Alguém Eu acho que não. Acho que a gente pode encerrar, né, Zé? Então, só o aviso, viu, eu gente? Quem não conseguiu terminar as atividades no Moodle, nós vamos deixar mais 8 dias, né, Zé? E vou, dia 21, segunda-feira. E vou complementar a informação. Ó, assim, não é questão de ser chato, de estar punindo, ou de ser, sei lá, como é que fala? Impositivo, mas eu estou combinando aí com o Socorro, com os coordenadores, para o próximo semestre. É importante que vocês passem por essa formação. Então, assim, aqueles professores que serão convidados a darem aula no próximo semestre, eu vou, como é que se diz, cobrar dos coordenadores para verificar se realmente o professor passou pela formação. Porque essa formação dá uma condição minimamente do que é interação, do que é educação online, de como promover uma educação online com base nesses princípios aí de educação que a gente tanto defende, que é a curadoria de conteúdos, que Socorro preocupa muito, o menos é mais, no bom sentido, embora os textos, tem textos obrigatórios e complementares, textos mais referenciados, ou seja, de ênfase maior para as leituras, que é o que a gente chama de, vamos dizer assim, de obrigatórios e complementares, como no presencial no planejamento tem as referências bibliográficas obrigatórias e complementares. Então, é muito importante. E eu vou pedir aos coordenadores que no próximo semestre verifique
a conclusão desse curso de formação por aqueles professores que irão ministrar aulas, ok? Então, no mais, é agradecer assim, a participação de todos. Esse curso vai ficar aí mais uma semana para que cada um possa concluir suas atividades. Se for o caso, numa excepcionalidade, justifica aí para Socorro, para o coordenador, para a gente, por que não foi possível concluir, e a gente vai deixar ele, se for o caso, aí aberto por um período maior, mas o nosso prazo é mais uma semana, viu? Diga, Socorro. Então, por mim, já está encerrado a reunião hoje, e só agradecer a participação de todos aqui. Eu também, por mim aqui, a gente já vai encerrando. Queria agradecer a participação de todos vocês, tanto aqui nos encontros síncronos, quanto lá no ambiente. Eu andei, eu falei com o Lanara, né? Que, assim, eu não sou muito adepta ao MOOC, esses cursos abertos MOOC, não, mas, assim, eu gostei do formato que veio. E acabei entrando lá no primeiro fórum e saí fazendo mediação em todos, né? Aí, a hora que eu tiver um tempinho, ainda essa semana, quero entrar mais. Eu acho que vocês viram, né? Aquele fórum lá do planejamento, eu saí conversando com quase todo mundo. Então é isso, gente. Socorro, pai, termina. Fala. Não tem como assim, a gente ficar numa instituição, por mais que tenha esses problemas, a gente sabe essa questão do número de alunos, né, Gil? Você está certo. É grande, mas a gente vai burlando aí, vai tentando criar estratégias aí. Não dá para a gente ficar discutindo, dizer que a gente tem uma educação, quer trabalhar um EAD diferente na pública, com interação, com dialógica, com trabalho colaborativo, e na prática a gente fazer outra coisa, né, gente? É bem complicado isso. Tem duas outras... A gente tem todo um embasamento teórico, tem estudo, a gente vai trazendo essas formações para a gente ir avançando, né, do que a gente discursa, porque a gente faz. Eu acho que é isso aí que a gente tem que estar buscando. E, no mais, a gente está aqui disponível para quem precisar, para quem quiser alguma coisa, tá bom? Só complementando Obrigada. aí a fala de Socorro, eu acho que tem outras temáticas que a gente precisa discutir com vocês, docentes, dentro que nos ajudam e colaboram aí na educação à distância da UESB, que é a questão aí de um curso que a gente está vendo aí com um profissional que trabalha com IA na educação. É uma temática que a gente precisa discutir aqui, como melhorar as nossas avaliações. Sou daquela linha de Elmara, de não desprezar a IA, porque a gente não tem como, é tendência, a tendência a gente não muda, a gente melhora. Então, a gente tem essa temática aí da IA na educação, tem a temática a gente precisa discutir o novo marco regulatório da educação à distância, o que é um curso presencial, o que é um curso semipresencial e o que é um curso EAD. Os cursos de licenciatura, a partir de 18 de agosto, qualquer aluno que ingressar na educação, que a gente chama à distância, mas se for num curso de licenciatura, não é mais à distância, é semipresencial. O novo marco regulatório exige que cada disciplina realize, no mínimo, uma avaliação presencial física. Essa avaliação presencial física pode ser no polo, pode ser na instituição, pode ser qualquer outra ambiência de educação, mas o estudante precisa estar presente para fazer a avaliação, que não seja mediada. Discute o novo profissional dentro da nossa temática, que é o mediador pedagógico, o papel de professor. Foi publicada essa semana, sexta-feira passada, uma nova resolução tratando de todas essas responsabilidades do professor dentro da educação à distância, o papel do mediador, o papel do tutor, o papel do coordenador do curso. Então, assim, a CAPES está se estruturando cada vez mais a educação à distância dentro da universidade, dentro do contexto brasileiro, tanto da iniciativa privada quanto pública, e o objetivo é primar pela qualidade da educação à distância. Então, a gente também precisa discutir aí, criar um momento para isso. Vamos ter que refazer nossos planejamentos, revisar nossos projetos pedagógicos para que sejam inseridos essas novas discussões do marco regulatório, para que a CAPES pediu para suspender a oferta de curso 2025-2, que deixasse as licenciaturas, novas turmas para 2026-2, para que até lá a gente possa fazer as revisões dos projetos pedagógicos, adequar
a essas novas exigências do marco regulatório. Então, tem muita coisa, muito dever de casa para fazer, por nós gestores e por toda a equipe de professores, de tutores, de mediadores pedagógicos. Zé, eu queria deixar um convite aqui. Do planejamento. No dia 31 de julho, em Conquista. Como é o nome daquele auditório grandão lá? É no CAP. Não, homem. Não, no Glauber Rocha. No Glauber Rocha, gente, o professor Pimentel Mariano, que é referência da gente, vai estar na universidade, eu vou mediar a mesa, ele vai falar sobre inteligência artificial e educação. Imperdível, viu? Ele é de computação, mas bem atinado com as pautas educacionais. É, assim, uma referência para a gente na EAD. Então, eu convido todos vocês, o evento vai ser aberto, vai ser para professores da universidade, que essa é a jornada pedagógica da UESB, mas, assim, quem quiser ir, está lá, aberto, pode participar. Aberto. Não percam, dia 31 de julho. Às 14 horas. 16. 16 horas, verdade. Tem outra atividade antes. Então, no mais, uma boa noite a todos, boa descanso noite. E uma boa semana para quem está começando, para nós que estamos começando, né? Obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Fecha a gravação aí direitinho para a gente mandar editar, viu? Ok. Tá bom? Tchau, gente. Obrigadão, obrigadão todo mundo, tá? Vamos habitar o Moodle e concluir esse curso. Boa, Gil. Boa, Ivana. Oi, professor Juan.